Boa noite, amigos e irmãos. Como é de praxe, todas as segundas-feiras, nesse horário das 18h30, realizamos o estudo do Grupo Emanuel. Estamos mais uma vez em sintonia com todos e que Deus nos abençoe neste momento. Para prepararmos para a nossa prece inicial, vamos ler do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua altura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem um cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou, que beberemos? Ou, de que nos vestiremos? Como faz os pagãos que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tem necessidade delas. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Vamos fazer a nossa oração inicial. Deus Santo, Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para meditarmos as lições do Evangelho do Teu Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos tirar da lição de hoje um melhoramento espiritual para os nossos corações, que com certeza trarão equilíbrio e harmonia para os nossos espíritos. Nos abençoe neste momento, abençoe a nossa Escola Jesus Cristo, abençoe a todos os nossos irmãos que estão a nos assistir nesse instante e aqueles
que não puderam estar conosco nesta hora. Ficai conosco, agora e sempre, que assim seja. Bem, o nosso tema de hoje é do livro Religião dos Espíritos, capítulo 25, intitulado Muito e Pouco, que está pelo menos no meu livro, está na página 58. Religião dos Espíritos é um livro escrito por Emmanuel, com mensagens interpretativas de algumas questões inseridas por Allan Kardec no livro dos Espíritos. E a lição nossa de hoje, que se refere a essa mensagem, muito e pouco, que está no livro, como eu falei antes, Religião dos Espíritos, foi baseada na questão 716, se não me falha a memória. Questão 716. Essa questão 716, ela está inserida na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 5. Essa terceira parte é a parte das leis morais. E dentro das leis morais, né, onde essa questão está inserida, é da lei de conservação. Tem como subtítulo necessário e supérfluo. A questão de base da mensagem de Emmanuel, que vai ser analisada hoje, que é muito e pouco, é a questão 716. Mas eu vou ler as questões inerentes a esse item. Necessário e supérfluo. Questão 715. A pergunta de Allan Kardec. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí os espíritos responderam: aquele que é ponderado, olha bem a resposta, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, aquela pessoa ponderada, que reflete bem as suas ações, pesa as suas atitudes, né? Aí vem a intuição, brota a intuição interior. Então ele conhece através da sua intuição. E outros passa a conhecer, mas através da experiência diária e com os percalços inerentes, as consequências e os percalços inerentes à nossa caminhada aqui na Terra. A questão 716, que é a questão base para a nossa reflexão de hoje, muito e pouco, é a seguinte: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Bem, foi por isso que eu resolvi, antecedendo a nossa prece inicial, ler aquela parte do Evangelho, observar os pássaros do céu, no Evangelho de São Mateus, porque tem ligação. Os irmãos podem perceber interiormente, né? Procuram, né? Interiormente entender esta conexão. As coisas não são desalinhadas, elas são interconectadas. Nós vivemos no mundo das interconexões pensamentais. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas interconexões, com as nossas conexões, e quando a gente se conecta uns com os outros, são as interconexões. Dependendo das nossas interconexões, nós podemos ter desarmonias interiores intensas ou equilíbrios, segurança, né?
Segurança no sentido de pacificação turbados, né? A confusão, muita confusão, né? Muito sofrimento na Terra. A gente pode falar assim, sofrimentos morais em alta galardia, né? Ceifando muitas vezes vidas materialmente e ceifando também as nossas emoções, trazendo grandes dificuldades para nós entendermos, muitas vezes, esses momentos que estamos a passar aqui na Terra, que vejo que são momentos necessários, são dores necessárias, para que haja realmente, tranquilamente, um processo de transição das nossas almas, antevendo, né, projetando para o nosso interior, dentro do nosso interior, um mundo melhor, buscando esse mundo melhor. Então, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades. É a questão do limite, né, das nossas necessidades. É essa a razão da pergunta. Quer dizer, não já está na lei natural das coisas o limite das nossas necessidades? Os espíritos responderam: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Sem dúvida, tem um limite. Agora, quem extrapola para fora dos limites é a nossa sede de ambição, egoísmo. É a insatisfação humana que não se satisfaz com aquilo que tem. Quer sempre ter a supremacia. Tem sempre a questão do poder assambarcando todos os nossos ideais elevados e superiores. Então, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Então, existe um limite das necessidades traçado pela própria natureza. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Vícios esses que alteram a nossa sensibilidade, muitas vezes, que alteram a nossa generosidade, né? Então, isso nos desvincula do processo de caminhada para Deus, nosso Pai. Quer dizer, interrompe. Ou estacionamos naquela zona inferior, né? Naquela zona onde os nossos pensamentos não se emaranham dos problemas mundanos, ficamos acrisolados a esses problemas, né? E ficamos presos, amarrados dentro das teias, por conta da nossa ignorância, dentro das teias, repito, da ambição, do egoísmo, da supremacia, as teias da vaidade humana. Na questão 717, Allan Kardec coloca o seguinte pensamento em forma de pergunta: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Dão a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causados aos outros.
Aí a gente vê que quando nós esquecemos de Deus, esquecemos de praticar a sua lei, privando o nosso irmão de necessidades através do nosso vão egoísmo, através da nossa imaturidade espiritual, através da nossa ignorância espiritual, porque nós temos, meus irmãos, o potencial para fazer o bem, mas a vontade não prevalece ainda. Essa vontade, realmente, essa boa vontade, né? Vamos falar assim, essa boa vontade na prática do bem, não queremos seguir ainda, porque estamos preocupados com o nosso mundo interior, com as coisas nossas, com o nosso conforto, com o conforto que todos nós temos. Nós temos casa, nós temos comida, nós temos conforto, nós temos uma cama para reclinar a cabeça, para descansar, uma coberta para nos agasalhar. Tudo bem, isso, esse conforto é bom, mas deveria ser dado a todos. Todos deveriam ter. Mas a nossa sociedade pérfida, a nossa sociedade ambiciosa, retentora dos bens, a sociedade que não consegue, né, dispor da sua matéria coletiva para o bem-estar geral, está muito longe de existir ainda, infelizmente, no nosso planeta. Estamos sempre a pensar ao redor de nós mesmos, da nossa família, somente da nossa família. Esse é um pensamento crítico, reflexivo que nós devemos fazer. Na lição que Emmanuel traça, muito e pouco, vai fazer a gente pensar nesse ponto, vai fazer a gente pensar nesse ponto, no sentido de que nós podemos ter, mas temos que ter, sim, mas existe um limite. Um limite que é para a gente equilibrar mais, para diminuir esse cadafalso que existe, né, entre a riqueza e a miséria absoluta. Isso é um processo longuíssimo, de muitas dores, que o mundo ainda vai passar. Eu vejo com muita tristeza, eu conheci uma professora chamada Valesca Almada, professora de História, que ela se preocupava muito, quer dizer, os estudos dela se referiam muito ao continente africano. E a mídia nossa, né, não expõe tanto os problemas terríveis que certas nações africanas passam, as brigas entre tribos, a fome, a miséria, né? Ela estudava muito isso e me esclarecia em muitos pontos. A mídia não faz nenhum estardalhaço com relação ao continente africano, as coisas negativas que acontecem lá no continente africano. E a gente vê através, não sei se os irmãos já assistiram,
tem uma propaganda muito bela e que a gente deveria contribuir, que é os Médicos Sem Fronteiras, Médecins Sans Frontières, onde médicos tratam de crianças desvalidas. A gente vê pelos aqueles olhares sofridos, as mulheres e as crianças são parte da sociedade bastante vulnerável, tanto a mulher quanto a criança. E a gente precisa ter esse olhar, não que a gente vai se transportar até a África, mas a gente pode fazer isso no nosso meio. Nada tem de absoluto, Allan Kardec fala, entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Kardec aqui está esclarecendo, nem preciso comentar. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral, ou deveria desenvolver, né, Allan Kardec? Né? A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade. Allan Kardec está colocando que a civilização ela tem que ter esse poder, que leva os homens a prestarem mútuo apoio. Olha só, a civilização deve promover isso. Estamos na civilização tecnológica. E a civilização das coisas mais simples, como diz a lição, nós vamos ler a mensagem aqui. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, olha a exploração, pensarmos na exploração, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz. Gostei muito dessa palavra, verniz. Como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, nós nos autotitulamos de espíritas. Né? Somos espíritas e espíritas cristãos. O espiritismo, ele é cristão. Não é? Não precisaria dizer, sou espírita cristão. Né? O espírita, ele deve rezar na cartilha de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Devemos rezar na cartilha de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a moral evangélica é de ensinos tão simples para o nosso viver. Então, na mensagem, ela é muito simples, mas muito esclarecedora para nós, né? É muito e pouco. Emmanuel diz assim: é na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. É na bênção do pouco. Ouviram bem, meus irmãos? Não é na bênção do excesso, não. Enquanto muito, olha só, aí ele faz um alerta. Enquanto muito é constrangido, olha, ele usa a palavra constrangimento, é constrangido a sopesar responsabilidades maiores, aumentam as nossas responsabilidades, quando nós temos muito, de fazer o bem. É isso que Emmanuel está falando aqui. No campo dos compromissos que envolvem o bem geral, podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. A gente vai fazer o outro feliz e vai se sentir feliz. Eu me lembro que eu ficava nas nuvens quando, nos meus 18 anos,
lá em Niterói, a gente visitava em Itaboraí, né, o grupo que eu fazia parte, a Casa de Caridade Aureliano, nós visitávamos um asilo de velhinhas com câncer. Então, eu tinha um colega meu, o Márcio Paiseres, que levava o violão e aí ele tocava as músicas, a gente cantava a canção da alegria cristã e elas ficavam muito felizes. E ao sair dali, a gente saía nas nuvens. Pelo menos, eu saía, parecia que eu estava vivendo em outro planeta. Era uma felicidade que eu guardo até hoje. Até hoje tem aqui na minha cabeça esse momento feliz. Então, dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão de futuro verdadeiras mestres de talentos celestiais. O bem que a gente faz ao outro é o bem que a gente está fazendo a gente mesmo. É assim que a gente vai mudando interiormente e é assim que a gente vai mudando o mundo. É assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam. Muitos irmãos da nossa escola já fazem isso. Na cantina Dom Bosco, café da manhã da nossa escola, na sopa fraterna, né? Então, muita gente faz. Muita gente faz. Então, nós temos que lembrar o copo de leite para a criança necessitada. Olha, o copo de leite para a criança necessitada. A sopa eventual para os que passam sem rumo. Não é? A gente fica condoído quando passa nas ruas e vê. A gente passa ali na Praça do Santíssimo Salvador, a gente vê aquelas pessoas ao relento, debaixo ali dos Correios, do INSS, a miséria, triste. Quantas almas desalentadas aí eu fico a pensar quando eu passo de carro. Eu tenho identidade, eu tenho CPF, eu tenho cidadania. E aquele meu irmão tem a mesma coisa? Ele tem identidade? Ele tem CPF? Ele tem cidadania? Então a gente precisa pensar, ter um olhar mais coletivo. Não um olhar ensimesmado, mas um olhar coletivo. E procurar, de alguma maneira, promover ações, projetos. Isso aí a gente pensa, mas ainda não faz. Então, o socorro fraterno, tem ainda o remédio para o doente esquecido, né? Eu me lembro que lá na escola tinha, né, um momento de consulta médica às tardes, onde as pessoas iam, né, faziam consultas, né? Então, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães caídas em abandono, o agasalho singelo aos hóspedes da calçada, o serviço da costura, né, da escola, promove esse bem, o socorro fraterno às mães caídas em abandono, dando um enxovalzinho, né, para o seu bebê, né, o agasalho singelo, o prato adequado ao enfermo difícil. Quando fala enfermo difícil aqui, são aquelas pessoas que vão lá na escola, que o nosso Chico falou que todos nós que frequentamos a escola estamos passando por um tratamento, desde os mais simples até aqueles mais abastados, porque nós somos doentes
Nós somos doentes. Estamos lá na Escola Jesus Cristo, passando por tratamento espiritual. Que beleza isso! A gente não tem nem como agradecer essa benesse do plano celestial para nós, de fazermos parte da família da nossa Escola Jesus Cristo. O colchão que alivie o paralítico em sombra. A lembrança espontânea que ampara o menino triste. O concurso silencioso, conquanto humilde, em favor do amigo hospitalizado. O serviço discreto às casas beneficentes. O livro renovador ao companheiro em desânimo. Lembrarmos que a nossa escola é uma instituição espírita de cultura e caridade. Estudo, reflexão, caridade, prática. A gentileza para com o vizinho enjaulado na provação. A cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta. Para a gente ir encerrando. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Então, o tempo é agora. Lembra-te de que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nós temos que pensar nisso, né? Nem sempre podem auxiliar sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes, na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar na extensão do progresso. Ora por eles, ao invés de reprochar-lhes a hesitação e a conduta. Então, meus irmãos, não podemos hesitar. Não podemos hesitar. Nós temos que reabastecer esse potencial da energia divina que está latente em nossos corações. E Deus está ansiando pelo nosso retorno. Ele está de braços abertos. Olha a parábola do filho pródigo. O nosso Pai está de braços abertos a nos acolher, a nos agasalhar. O nosso coração frio, né? Os nossos corações frios, que se desencaminham à torta e à direita, todas as horas da nossa caminhada aqui na Terra, mas Ele está de braços abertos. Ele quer nos acolher. Então, ora por eles, ao invés de reprochar-lhes a hesitação e a conduta, porquanto se tens amor, preste atenção, sairás de ti, eu achei isso aqui maravilhoso, de ti mesmo, com um pouco, é no pouco, nós temos que pensar no pouco, né? Com um pouco que eu posso ajudar, o pouco que eu posso auxiliar, com um pouco que eu posso somar. Abençoado que o Senhor te confia, o Senhor Deus nos confiou. Deixou, apesar da nossa queda espiritual, deixou a sua centelha dentro do coração. Então, nosso Senhor, Ele nos confia na gente. E de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Nós precisamos da paz de Deus. Nós precisamos da paz do Filho unigênito de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da luz do Evangelho, clareando as nossas sombras, clareando as nossas revoltas, clareando os nossos delírios. E assim, fazendo com que essa energia superior, abundante em nosso coração, possa equilibrar os nossos pensamentos
as nossas emoções neste mundo onde estamos a viver com tantos sofrimentos alheios, e não podemos esquecer de que Deus, nosso Pai, não nos abandona. Quando estivermos desanimados, existe nosso Senhor Jesus Cristo. Existe o Evangelho de nosso Senhor, que nos auxilia tanto, que vai abrir os canais dos nossos pensamentos, nos equilibrando, nos harmonizando. Que Deus os abençoe. Vamos fazer a nossa oração final. Agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez nesta hora, por estas reflexões que se fazem necessárias para o nosso aprimoramento e aperfeiçoamento espiritual. Agradecemos as bênçãos que recebemos, que todos nós recebemos nesta vida, as bênçãos de ter tido contato com o nosso Francisco Cândido Xavier, presidente honorário da nossa Escola Jesus Cristo, que tantos benefícios trazem através das suas mensagens recebidas por nossos benfeitores espirituais, tanto Emmanuel, André Luiz, Alta de Souza e tantos outros. Muito obrigado por nós também termos esse presente de Deus em nossas vidas, que é a nossa Escola Jesus Cristo, fundada pelo nosso estimado amigo, professor Clóvis Tavares, e também de Nina, que o inspirou na fundação desta sagrada escola que nos encaminha nesta vida. Somos eternamente gratos, Senhor Deus, por tudo isto. Abençoa a todos que estiveram conosco nesta hora